Quero convidar-lhe neste momento a abrir a Bíblia em 2 Timóteo capítulo 3, verso 3 em diante. Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deste afasta-se. Inspirado por Deus, Paulo nos alerta desse gravíssimo erro. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios. Infelizmente, amigo ouvinte, essa profecia vem se cumprindo de forma alarmante em nossos dias. As igrejas locais são corrompidas por falsos mestres. Congregações inteiras são desviadas da simplicidade do Evangelho por videntes e profetas que se acham a serviço de Satanás. Rebanhos são apartados da verdade pelos que mercadejam a palavra de Deus. E os seminários maiores têm abandonado as doutrinas cardeais do Evangelho. E os púlpitos se acham comprometidos com o liberalismo teológico, não tanto aqui no Brasil, mas especialmente na Europa e na América. Tendo como base as cartas que Jesus enviou através de João às igrejas da Ásia, vejamos alguns sintomas da apostasia nesses dias. Esse termo apostasia vem da palavra grega apostasia mesmo, e significa abandono consciente e público da fé, que uma vez por todas foi confiada aos santos. Judas, verso 3. Quanta apostasia nesses últimos dias, que tem visado atacar prioritariamente os principais artigos de fé, como, por exemplo, a soberania de Deus, a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, que é verdadeiro homem, mas se tornou, que é verdadeiro Deus, mas que se tornou verdadeiro homem, para que pudesse ser o único Salvador e Redentor dos homens. Atos 4,12 diz que nenhum outro nome é salvação, porquanto debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Outra realidade é negar a verdade da iminência da volta de Jesus. Isso é algo bem característico dos nossos dias, que já estamos atravessando para o final do dia da graça. Através do abandono da fé, objetivo o diabo minar a resistência da igreja de Jesus, induzindo-a a deixar o seu reino para tornar-se uma simples organização religiosa de fantasia. Não é brincadeira não. Das igrejas da Ásia Menor, que hoje é um país chamado Turquia Asiática, a de Éfeso era mais conservadora e mais ortodoxa. Estava ela tão bem alicerçada teologicamente que era capaz, inclusive, de diferenciar entre um verdadeiro e um falso apóstolo. Hoje as igrejas estão cheias de falsos apóstolos, porque aquele que se levanta afirmando ser apóstolo de Jesus Cristo é mentiroso. Porque a principal evidência de ser apóstolo, a principal credencial de que o elemento é um apóstolo do Cordeiro, consiste no fato dele ver Jesus ressuscitado já em corpo glorioso. Eu quero ver qual comedor de angu, que se auto-intitula apóstolo dos nossos dias, tenha tido esse privilégio que teve os 11, e depois esse privilégio foi conferido a mais de 500 irmãos, que ele foi visto já ressuscitado por mais de 500 irmãos. Bem, Cristo adverte a sua igreja do perigo de abandonar o primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente te virei e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Apocalipse 2, 4 e 5. Da reprimenda de Cristo, o que
depreendemos. Se a ortodoxia bíblica não for acompanhada do primeiro amor, nenhuma utilidade terá, pois a ausência do primeiro amor acabará por lançar a igreja nas garras do formalismo religioso e, finalmente, nas garras da apostasia. O sermão profético de Jesus faz-nos outra advertência. Acredito que esse texto não tem problema aplicar ao dia da graça, não. Que me desculpe aqueles que pensam diferente, porque por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Isso se cumpre em pleno dia da graça, no finalzinho do dia da graça. Quantos que esfriaram o amor pela causa do Evangelho e por Jesus Cristo, não é verdade? Que a igreja reavive urgentemente o primeiro amor, observando de forma integral as exigências do grande Salvador, que nos confiou a missão de evangelizar, de discipularmos e de mantermos o amor fraternal e devotando a Cristo a mais aprovada e ardente adoração. Mas infelizmente a doutrina de Balaão entrou na igreja para ficar. Não só lá de Pérgamo. Aquilo que eram obras em Éfeso tornou-se doutrina em Pérgamo, no caso da doutrina dos Nicolaítas. A doutrina de Balaão tornou-se doutrina em Pérgamo. É um outro forte indício de apostasia desses últimos tempos. Atenhamo-nos à advertência que o Senhor Jesus endereça ao anjo da igreja em Pérgamo. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel para que comessem do sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Apocalipse 2, 14. Não são poucos os mestres, amigo ouvinte, que torcendo a Bíblia e vendendo a alma ao diabo, vou dar uma de nortista aqui agora, tentam introduzir o mundo na igreja sob a alegação de que esta não pode viver alheia à modernidade. Vou dar uma de legalista aqui agora, mas o legalismo também matou a igreja. Há uns 30, 40 anos atrás era legalismo puro no meio evangélico. Mas tudo depende de equilíbrio, o domínio próprio, que é o amor em equilíbrio. Porque havendo equilíbrio não haverá lugar nem para legalismo e nem para modernismo teológico. Ser contemporâneo não significa, amigo ouvinte, compactuar com este século. A Bíblia é clara em nos ensinar: não vos conformeis com este presente século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A doutrina de Balaão continua a fazer estrago na igreja de Deus nos nossos dias. Ela quer comprometer a igreja, impregnando-a com a cultura e com os costumes mundanos. Mas vivamos neste presente século, sóbria, justa e piedosamente aguardando a bem-aventurada esperança, o aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu, nessas alturas, fico com saudade do meu tio. Nós tínhamos a mesma convicção nessa questão. Isso há muitos anos atrás. Eu sempre entendi que o incrédulo não tem fé para apostatar. O incrédulo vai apostatar o quê? Perguntava o meu tio José Vidal, de saudosa memória. O incrédulo vai apostatar o quê, se ele não tem fé? A apostasia dos últimos tempos vem sendo caracterizada também por um misticismo herético e extravagante. Embora pareça espiritual, mas é extremamente nocivo à obra de Deus. Assim o Senhor Jesus o desmascara: mas tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. Apocalipse 2:20. Na essência, essa profetisa em nada diferia de Balaão. Seu objetivo era, através de uma postura falsamente piedosa, induzir os crentes a um comportamento abominável, como aqueles envolvidos com as obras das trevas, que hoje é comum, crente envolvido com obras das trevas. E a Bíblia é clara em nos ensinar: não vos conformeis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as,
porque aquilo que dizem até em falar é torpe. O que eles fazem oculto, aliás, até dizer é torpe. Conclui-se do texto bíblico que já havia conseguido, inclusive, as rédeas do governo eclesiástico de Pérgamo, a doutrina de Balaão, e Jezabel tomou as rédeas da igreja de Tiatira. Jezabel, disse McNair, que representa o poder papal, mas eu digo que Jezabel representa todo o sistema diabólico que enganou servos de Deus para beijar os pés de santos e de envolver com obras infrutuosas das trevas. Minha língua coça para falar o que é, mas eu não posso falar. O misticismo herético tem como principais características: culto aos anjos, falsas profecias, prodígios de origem maligna. Hoje o meio cristão está cheio de prodígios de origem demoníaca. Doutrina de demônios. Estejamos precavidos. Nem sempre fervor significa espiritualidade. Pode ser um fervor forjado, fingido e meramente emocional, fruto de histeria. Quando a congregação de Israel apostatou a fé no deserto, aquele ruidoso movimento até parecia um culto avivado, não passava todavia de uma rebelião desenfreada contra o Senhor. Assim diz o Espírito Santo por intermédio do salmista: muito fiéis são os teus caminhos, santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. A apóstata, rebelde e orgulhosa de Laodiceia é um tipo perfeito da teologia da prosperidade. Queria muito que o Malafaia ouvisse essa mensagem. No auge de sua riqueza, afirmou o anjo dessa igreja: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. A teologia da prosperidade, meus amigos, como eu gostaria que todos os adeptos dessa confissão positiva ouvissem essa verdade. A teologia da prosperidade é um arremedo doutrinário, afronta a simplicidade da igreja de Jesus e torce de forma escandalosa a Bíblia Sagrada, porque Jesus, sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesse a muito, não no sentido de ter grana, mas riquezas celestiais. Ainda mais que riqueza não preciso ter, mas sim celeste bem, nem falsa paz ou vão prazer, porquanto o crente tem eterno gozo no Senhor, por desfrutar seu grande amor. Ensinando os santos a endeusar os bens materiais. Esses pastores me ensinam uma surra. Ensinar os crentes a endeusar carro novo, casa de praia, paraísos aqui na terra, como se a nossa cidadania fosse terrenal. Um absurdo esse ensino da teologia da confissão positiva, tá, Valnice? É um absurdo essa heresia, porque endeusar os bens materiais em detrimento dos eternos é trocar o luxo pelo lixo, é trocar o melhor pelo pior. E vão os proponentes dessa teologia subsidiando mentiras, engodos, enganos, heresias e rebeliões contra o Cordeiro de Deus. Consciente ou inconscientemente vão dando sustento à estrutura sobre a qual o anticristo acha-se para construir seu grande império. Tal apostasia vem encontrando generosos espaços em alguns púlpitos evangélicos, produzindo uma geração de crentes cegos, despidos da graça e imperfeitos em suas convicções. Eles supõem, à semelhança dos amigos de Jó, serem os bens materiais a evidência maior da presença de Deus na vida humana. Ô cegueira! Os proponentes da teologia da prosperidade amam a bênção material mais do que as bênçãos celestiais. Aliás, ama as bênçãos materiais mais do que o abençoador, tá, Valdomiro? Não tem fé em Cristo, mas tem fé na fé. A mente de Cristo trocaram-na por um pensamento enganosamente positivo, determinando tudo. Acham-se indeterminados em sua esperança, ô cegueira, e esperando em Cristo apenas nessa vida. Que absurdo, porque se esperássemos em Cristo só nessa vida, seríamos os mais desgraçados de todos os homens. 1 Coríntios 15, 19. Se não estivermos vigilantes,
poderemos ser enganados pelos que insolentemente vêm substituindo a palavra de Deus por doutrina de demônios. Eu não gosto de ser franco não, mas eu acabo sendo por natureza. Eu não gosto de engodo no meio evangélico. Não podemos confundir as coisas. O crente deve pleitear, buscar as coisas que são de cima. Se quiserem me puxar a orelha, pode puxar, que eu estou pronto a levar o puxão de orelha. Mas nós não temos aqui cidade permanente. E Jesus foi claro em nos ensinar: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, onde os ladrões minam e roubam. Ajunteis, pois, tesouro no céu. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Então não adianta ter riqueza, ter posição social, ser da elite, ser da nata da sociedade, mas não ter o melhor, que é Jesus no coração. E quem tem Jesus tem vida. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. E quem ama esse mundo no céu não tem morada. Que Deus, por sua graça, nos abençoe rica e abundantemente. Amém.